Lula parece não estar interessado em governar o Brasil. Assim como foi Bolsonaro, mostra que só pensa em cultivar seus próprios ressentimentos. Eu passei o final de semana inteiro acompanhando o noticiário político e os artigos dos principais articulistas do setor, procurando algum tema para me inspirar ao comentário para essa segunda-feira. Navegando por todos os principais sites que cobrem a política, da direita à esquerda, o assunto dominante foi um só: o comportamento de Lula cada vez mais parecido com o de Bolsonaro, que passou 4 anos só vendo conspiração em todas as ações do governo que não lhe eram favoráveis. Assim como foi Bolsonaro, Lula parece que só pensa em cultivar os seus próprios ressentimentos, principalmente se considerarmos as falas da semana passada sobre o ex-juiz Sérgio Moro. Para aqueles que acham que eu eventualmente esteja exagerando ou que não é bem assim, eu separei algumas manchetes de artigos publicados pelo Brasil afora neste final de semana. Hélio Gaspari, colunista do O Globo, manchetou: Lula está encantado com Lula. Ele avalia que o presidente está mais preocupado com o passado e o futuro e não acompanha ou ignora o que está acontecendo no presente. Merval Pereiro, também do O Globo, escreveu 2 perdidos, referindo-se justamente à semelhança de comportamento de Lula e Bolsonaro. Analisa que com esse tipo de comportamento, o atual presidente só abre espaço para os seus adversários e para o surgimento de opções tanto à esquerda quanto à direita, como aconteceu com o seu antecessor. José Roberto Guzzo, colunista do Estadão, escreveu A Calúnia de Lula. Ele faz críticas duras ao presidente, o classificando como o chefe de Estado mais irresponsável que o Brasil já teve desde a volta dos civis ao governo desse país. Celso Rocha de Barros, da Folha de São Paulo, quase implora no título de seu artigo: esquece o Moro, Lula. Pede ao articulista, argumentando que o presidente precisa esquecer a guerra que já ganhou e concentrar-se na guerra que o povo brasileiro ainda está perdendo, ou seja, a briga para reconstruir o Brasil depois do desastre do governo Bolsonaro. Rodolfo Borges, articulista do site O Antagonista, destacou: o PT não sabe perder. No seu artigo, ele avalia que o pior para o partido agora seria que o caso envolvendo o PCC e Moro fosse politizado, e é exatamente o que fez o presidente Lula, entre outros petistas. O editorial da revista Cruzoé, que é do mesmo grupo do site O Antagonista, foi ainda mais duro. Lula e a nova temporada de caça a Moro, mancheta, questionando por que Lula tem essa obsessão por Sérgio Moro e esquece que outros 9 juízes também o condenaram à prisão, sem contar os ministros do STF que lhe negaram habeas corpus. O editorial do Estadão desse domingo também foi duro. A realidade empadera Lula. O texto diz que Lula vacila e que de vez em quando salta da cadeira presidencial, gesticula e vocifera como se estivesse no palanque eleitoral. E para fechar, o editorial da Folha de São Paulo, também desse domingo. Pois é, até a Folha. O título é Aqui e Agora, e o texto fala que Lula precisa acordar do sonho que está em 2005 ou 2010 e entender que a volta aos bons tempos depende da mão forte do governo. Todos esses textos, de uma forma ou de outra, revelam que o presidente Lula continua ligado na disputa eleitoral que quase perdeu. Vencedor da eleição por poucos pontos, Lula está no comando do país e, passados 3 meses, já deveria ter entendido que governar bem é a melhor maneira de minar as bases do representante da direita, que continua isolado voluntariamente na terra do Mickey Mouse. Ao julgar pelas suas últimas declarações, Lula visivelmente não está interessado em governar o Brasil neste momento. Ele, repito, só pensa em cultivar os seus próprios ressentimentos. E o foco é Sérgio Moro. Senão, qual a razão de dizer numa entrevista ao vivo as coisas que pensava na cadeia? E o que falar da declaração demente de que o trabalho de 120 policiais da Polícia Federal, mais as autoridades do Ministério Público de São Paulo e também de órgãos de combate ao crime organizado é uma invenção do Sérgio Moro. Praticou calúnia em público,
Acusou a Polícia Federal, o Ministério Público e o senador de um crime que não cometeram. Desmentiu seu próprio ministro da Justiça, Flávio Dino, que declarou que a operação foi séria e não deveria ter sido politizada. Igualzinho a Bolsonaro, quando era acuado ou confrontado por alguma questão. Aliás, as desastradas falas de Lula não apenas trouxeram de volta ao cenário o ex-juiz Sérgio Moro, mas como também libertaram Bolsonaro de seus próprios problemas, como as joias das Arábias, por exemplo. E diz que ele volta essa semana para o Brasil. Para encerrar o comentário de hoje, vou buscar, ironicamente, uma frase do jornalista, filósofo e sociólogo alemão Karl Marx, fundador do socialismo científico e desenvolvedor de uma teoria comunista que modificou os estudos sociológicos. Para descrever o retorno do bonapartismo ao poder, ele escreveu, abre aspas, a história se repete, a primeira vez como tragédia e a segunda como farsa. Será que esse pensamento se aplica ao atual cenário político no Brasil? É para refletir e fomentar o debate. Comente aí. Um grande abraço e até a próxima.